Olá a todos, eu sou Guilherme Borges e hoje vou falar sobre o exercício resolvido da atividade assíncrona do dia 17, sobre adaptadores e Recycler View. Lembrando vocês, o código-fonte que vocês devem enviar para a análise depois, que eu vou usar para fazer a correção, vocês devem entrar no menu File, Manage IDE Settings e Export Zip File, para que vocês consigam visualizar exportar o código e submeter ele na tarefa. Sem mais delongas, então, vamos para o exercício resolvido. A ideia do exercício resolvido é fazer uma lista de compras com alteração do valor da lista de compras. Em suma, o que será feito? A gente precisa criar uma empty activity ou utilizar um dos códigos usados de exemplo, que está disponível através desse link. Eu vou utilizar ele para fazer esse projeto, já adianto. E nesse projeto a gente vai fazer essa lista de compras. Tá? Para isso a gente vai considerar os slides sobre eventos, bem como o que está dentro do polígrafo e a descrição do polígrafo, né, em si, onde possui as diversas informações a mais que os slides não têm sobre como é que está sendo construído. E para construir essa tela do exercício resolvido, o que a gente tem que fazer? A gente precisa adicionar na tela um edit text com o nome do item, um spinner com quantidade de 1 a 10, um edit text com o valor do item, um text view para exibir o valor total, um botão para adicionar o item no carrinho, um recycler view para adicionar os valores dos itens. Após fazer essas alterações na tela, a gente vai preencher os dados de compra e vai colocar essa compra dentro de um objeto chamado item, tipo da classe item, e ele vai ser adicionado no nosso recycler view na linha. A ideia é que a gente possa editar o valor que está dentro do item e excluir a linha, que no caso seria remover o item da lista. Dado essa descrição, vamos para a parte de implementação. Primeiramente, nós temos que baixar esse código-fonte. Esse código-fonte está disponibilizado, é o código-fonte com eventos já implementados, vocês podem se basear nele para fazer essa tarefa. Vocês vão baixar ele, salvar em algum lugar. Eu vou salvar nos downloads aqui diretamente. Uma vez que a gente está dentro de uma pasta, nós devemos extrair isso. Eu vou extrair para uma pasta com o mesmo nome. Verifiquem se vocês estão colocando numa pasta que não tenha nenhum caractere especial, senão isso pode dar erro de compilação. Uma vez que a gente tem esse projeto, nós vamos abrir ele. Lembrando que para a gente abrir um projeto, a gente vai em File, Open. No meu caso, eu vou para Downloads. Exemplo adaptador com eventos e abro ele. This window. Uma vez carregado, então, nós passamos para a primeira parte do nosso exercício resolvido, que é adicionar os elementos da tela. A gente precisa de dois edit texts, um spinner, um text view para o valor total e um botão. Vamos adicionar eles na nossa tela. No layout, então, nós vamos no nosso Activity Main, que ele possui o nosso Recycler View. O que acontece é que a gente precisa que esse Recycler View seja reancorado, porque nós vamos colocar novos componentes. Ele vai tirando a âncora de cima. Lembrando que para remover a âncora, você pode clicar aqui, ou clicar aqui e excluir ela. Eu vou excluir a partir daqui. Vamos colocar. Nós vamos ter... Eu vou colocar 2 aqui. Nós precisamos um de text para o nome, outro para o valor.
E nós precisamos de um botão. E um spinner, que tem widgets. Não, deixa eu escrever aqui spinner. Ok, com isso eu adicionei os campos necessários. Falta ter um que outro ID. Eu vou trocar isso aqui para id de text valor. Spinner, button, só vamos ter um botão. Vou continuar com esse valor. Agora que nós temos adicionados os elementos da tela, antes de a gente alterar o modelo de linha, vamos adicionar uma classe item com os dados que nós vamos utilizar ali dentro. Então, em Java, eu pego e adiciono uma classe com o nome item. Esse item vai ter public int quantidade, public string descrição, public double valor, acho que esses são os itens, valor, descrição, esses são os valores que vão ter dentro dele. O primeiro passo que a gente faz agora dentro da main activity é colocar os elementos para interação com a tela que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar no total alguns elementos, eu vou colocar todos eles aqui, né? E spinner,
Vou colocar todos os elementos e já retorno. Adicionado os elementos para interagir com a tela, a gente precisa adicionar as variáveis auxiliares, que no caso do Spinner, ele também possui um adaptador, que é o adaptador padrão dele, que é o private array adapter e um array adapter de integer. Podia ser string também, o importante é que seja um objeto. Se o valor não foi devido corretamente, a gente coloca string. O próximo passo é nós limitarmos que dado a gente vai utilizar. Como eu disse antes, ali através da descrição, a gente viu que nós vamos usar a classe item como dado. Então a gente não vai usar mais um array. E minha dica é usar um array list usando o genérico item. E como vai ser uma lista nova, a gente tem que instanciar ela. Se fosse o caso de um banco de dados, por exemplo, isso daqui seria o retorno, por exemplo, de uma consulta no banco de dados. Ter os dados ficando aqui dentro. Nós vamos começar com o array vazio. O detalhe principal é, ao fazer essa mudança, ele já indica que há um erro. Por quê? Porque ele estava configurado para ser uma string. E nós vamos usar aqui item. E não... E os valores vão ser mandados para aqui, para esse list, que vai ser um list de item. Item, item, item. Ok, voltamos para o main activity. Aqui, tem mais coisas para alterar lá, mas vamos começar por aqui. Em termos de alterações, a gente precisa agora vincular os demais componentes. Eu vou vincular esses componentes aqui e já continuo. Uma vez vinculado as views com os objetos, eu tenho que terminar de configurar o spinner e o adaptador dele. Uma vez feita a declaração, lembrando que a gente coloca o contexto em execução, o modelo de linha e os dados que vão no adaptador, eu estou declarando eles aqui inclusive, eu vinculo o adaptador do spinner com o spinner quantidade, né, que possui um adaptador padrão, que é diferente do Recycler View que a gente tem que criar. Aqui a gente não faz nenhuma alteração. Aqui também a gente não faz nenhuma alteração, que já foi feita. E nos eventos a gente faz algumas alterações. Primeiro, nós não vamos ter esse evento adicionar, né? Esse evento adicionar, ele na verdade, ele vai ser referente ao nosso botão, né? Para o botão eu vou fazer uma função aqui para linkar no botão lá. Vou deixar lá pronta. Aqui então está a função adicionar item, onde ele vai pegar a descrição, o valor e a quantidade, colocar no item e criar um item e colocar no adaptador e notificar o adaptador que os dados foram mudados. Uma coisa que é importante notar é que eu tive que mudar o nome do adaptador aqui e colocar ele como um atributo, por causa que num método desses a gente não tem acesso a variáveis locais de outro método. Desta forma,
foi trocado o nome de adaptador para adaptador recycler_view. Eu alterei aqui, alterei aqui. Não teremos mais esse evento de adicionar. Teremos um evento de deletar. Então eu vou continuar com ele aqui. E não teremos também mais um elemento de clicar na linha. Com base nisso, antes de voltarmos e terminarmos a edição deste evento de deletar, vamos para o adaptador e o modelo de linha. Iniciando pelo modelo de linha. No modelo de linha, atualmente nós temos o texto, da descrição, um botão de mais e um de excluir. Por enquanto nós vamos deixar só o mais. E nós vamos adicionar alguns outros elementos. Que vai ser quantidade. E nós vamos ter o valor unitário. Ok. E esses text views que vão ter valores relevantes, nós temos que trocar o valor aqui demonstrado aqui no ID. A edição vamos deixar para o fim, para ver como é que nós vamos implementar. A gente pode implementar de várias formas a edição. Feito isso, tenho que alterar o modelo de linha. No modelo de linha, eu continuo tendo o título. Além disso, eu vou ter outras duas variáveis, que vai ser o valor e a quantidade. Da mesma forma, nós temos que vincular. Aqui teria TextViewValor e nós teremos mais um que é para quantidade. Teremos excluir, teremos o conteúdo. Ótimo. Com isso, nosso modelo de linha está praticamente pronto, só deixando para o final a parte da edição. Aqui nós temos que alterar os eventos que nós vamos querer possuir no nosso adaptador. A parte interessante é que, como o nosso evento ele é genérico, e ele permite com o uso do genérico, inclusive, nós não vamos precisar alterar ele. Nós precisamos alterar só a instanciação que nós temos aqui. Nós vamos ter o adicionar, que não é dentro do adaptador, é fora do adaptador, então a gente não precisa colocar ele. O evento de clique na linha, nós vamos ter mais, nós vamos ter um clique para edição. Esses são os dois eventos que nós teremos dentro do nosso adaptador. Próximo ponto, a gente tem que configurar esses eventos, como eles vão ser executados dentro do nosso adaptador. Primeiro, não temos mais o adicionar, ele vai ser removido. Segundo, nós temos o nosso evento deletar, que ele continuará sendo executado.
A diferença é que o dado que nós estamos passando aqui, ele é item e não string mais. Com isso, o erro que ele possui aqui no item click vai desaparecer. E agora nós precisamos alterar a natureza do nosso evento de edição. Aqui nós vamos ter um evento de edição. Esse de evento de edição ele vai ter seu próprio... Ele vai ter seu próprio elemento aqui que nós vamos utilizar. Por enquanto não temos ele pronto e eu vou fazer a seguinte. Comentário dessa parte. E o evento de linha desaparece. Vamos deixar essa parte de edição para o fim. Na parte de visualização, nós temos o conteúdo. O conteúdo ele está vindo com um objeto. Mas o que a gente quer é ele como item. Esse item tem que exibir 3 informações. Title, valor e quantidade. Percebam que, vamos pegar aqui, conteúdo da lista, linha, ponto, quantidade. Percebam que ele aceita um inteiro, a gente não pode deixar ele colocar como um valor inteiro, nós precisamos converter isso para string, então eu tenho que fazer string.valueOf. Isso porque inteiro ele acha que nós estamos colocando uma variável do tipo r.id. alguma coisa. E não, a gente não quer isso. Como vocês podem ver, todos os IDs eles são vinculados a um valor inteiro. E nós não podemos deixar que o valor inteiro entre ali, senão ele vai acabar se perdendo e causando um erro. O valor é um valor double. Por sorte, double possui um toString. E aqui nós temos que colocar a descrição do nosso item. Com isso, nós teremos um item sendo atualizado por linha. Voltando agora para o nosso main.activity, nós temos que ajeitar o erro aqui, que ele é causado porque aqui tem que ser item e item, né? E toda vez que a gente adiciona um item ou remove ele, nós temos que atualizar o cálculo do valor total. Para isso nós podemos fazer uma função. Public onde eu vou pegar todos os valores que estão dentro do nosso adaptador e fazer um cálculo de soma vezes a quantidade de itens. Com essa função calcula o valor total, onde eu tenho o valor total, ele vai fazer uma soma dos valores unitários vezes a quantidade, que vamos ter o valor total sendo somado para cada iteração. Isso é equivalente ao for each do PHP, para quem não lembra, ou não sabe, é claro, isso sempre pode acontecer. E no final a gente exibe esse valor, onde tem o valor total e rcfrão. Eu poderia usar um formatador de valor, mas eu vou deixar isso para uma outra hora, no momento da aula. E isso tem que ser calculado toda vez que a gente adiciona ou remove um item. Então, o que nós temos que fazer aqui? Bom, a gente calcula aqui. E isso aqui a gente calcula aqui. Antes de a gente executar para ver se isso tudo está funcionando, vocês veem que aqui está com um cinzinha claro. Isso quer dizer que nós temos que entrar aqui no botão, adicionarmos o onClick nele. Vou aproveitar e trocar o texto. Só adicionar, tá bom.
Com isso, eu vou executar. Uma vez que ele abriu, vamos testar. Temos um item que é o sabão. Percebam que deu um erro. Acho interessante mostrar isso, né? Esse erro ele mostra exatamente a linha, tá dizendo que está um null pointer exception. Há duas probabilidades, deixa eu botar aqui. Há dois possíveis cenários. Ou esse objeto é nulo, ou esse valor é nulo. Para ver se ele estava vindo nulo, o que eu fiz? Coloquei um log aqui, coloquei outro log aqui, e coloquei outro log aqui para ver se algum lugar desses está vindo nulo. E perceba que os valores estão vindo. A única hipótese, então, considerando o caso que os valores estão chegando onde eles devem estar, é que esse valor esteja nulo. E perceba que no modelo de linha, eu estou com edit text valor, e aqui está escrito text view valor unitário. Então, esse é o valor que está errado. Com base nisso, agora ele vai funcionar. Item, sabão, valor 5,3. Ali. Percebam que o valor ali foi calculado. Poderia botar mais sabões. Calculou lá. Agora eu quero cebola. Calculou, vou deletar esse. Ótimo, ele está calculando. O próximo passo agora é fazer a edição. A gente pode escolher qual que é a edição que a gente quer fazer. No caso, eu posso, por exemplo, fazer uma forma de edição que seria uma parte mais trabalhosa, seria clicar aqui e colocar os dados ali. Por que seria mais trabalhoso? Porque eu preciso ter algum outro botão para limpar os dados para dizer que eu estou adicionando um novo ou estou editando. Eu tenho que ter essa referência. Para isso, precisaria de um objeto nulo para fazer referência se está editando ou inserindo. A segunda forma seria ter um campo aqui na linha, que eu posso editar ele e assim o valor ser alterado. É o que eu vou fazer agora. Tem duas formas, eu posso tornar esse texto editável ou colocar um edit text aqui dentro. Vamos lá. Fiz as alterações então para poder editar. Eu posso adicionar itens, por exemplo, em vez de perão, botar aqui cebola. Posso adicionar a cebola ali, eu posso alterar o valor, na verdade era 8. E ele vai alterar o valor e vai fazer todos os cálculos. Por que eu escolhi essa forma? Porque era a maneira mais simplória de a gente poder fazer sem que seja muito longa a nossa implementação. Algumas features de qualidade de vida poderiam ser adicionadas, por exemplo, eu podia formatar isso aqui no formato real, ou apagar e colocar as entradas default, né? Por exemplo, aqui poderia ficar em branco e aqui ficar o padrão. E o que foi alterado no código? Primeiro, começando pelo modelo de linha, eu coloquei em tela esse e esse elemento, colocando um ícone nesse e um edit text aqui. Dentro desse valor, esses elementos eles têm seus IDs, eu vinculo eles aqui, eles têm acesso a partir desses atributos do modelo de linha. No adaptador, ele copia o valor do valor assim inserido aqui, né? Além disso, eu altero o evento de edição, adicionando o evento de clique quando alguém clicar no botão de edição, que vai pegar os dados, atualizar o novo valor e enviar essa informação para a Activity. Na Activity, ele vai pegar o valor, que vai vir aqui, e vai pedir só para calcular, porque ele vai calcular com base na lista do adaptador, e atualiza na tela, e assim o valor vai ficar atualizado na listagem, com o valor total.
E com isso a gente conclui o exercício.